Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora mais um podcast Conversa de Adolescente. Esse programa voltado para os nossos adolescentes. E hoje nós vamos ter um tema muito especial, mas antes de falar o tema, deixa eu dar um oi aqui. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, Mara? Minha querida que está comigo hoje. Duas adolescentes lindas que vão se apresentar agora. Qual o seu nome, sua idade, sua igreja? Pai Senhor, meu nome é Maria Júlia, eu tenho 14 anos, eu sou da igreja de Mata da Serra, meu pastor é o pastor Marcos Paris. Paz do Senhor, Maria Júlia. E você, minha querida? A paz de Senhor Jesus, meu nome é Evelyn, eu tenho 14 anos, sou da igreja de Eldorado 1 e o meu pastor é o Antônio Carlos Barbosa. Maria Júlia e Evelyn. Isso são as duas adolescentes que vão estar conosco hoje. E nós vamos ter um tema tão especial, já que hoje nós vamos falar sobre experiências com Jesus. É algo tão tremendo, tão maravilhoso, que é você ter experiências com o Senhor Jesus. E as nossas adolescentes aqui, elas têm muita experiência para contar. Não é isso, Maria Júlia? Compartilhar essas experiências com vocês, queridos. Vamos lá. Maria Júlia, você nasceu em um lar que já era cristão? Você nasceu em um lar de servos? Como foi assim com vocês? Eu nasci, minha mãe, meu pai da igreja, meu avô pastor, sempre tudo na igreja, desde bebê. Desde bebê, você na igreja. E você, Evelyn, você já nasceu? Sim, Também. meus pais da igreja, tanto que eu nasci fruto de uma oração. Ai, eu já ia perguntar isso. Eu quero saber lá, vocês estão achando que vai começar agora, eu quero saber lá desde a pré-história. Desde lá de trás. Tem as Tão antigas assim, tô brincando, é linguagem metafórica. Por quê? Porque eu tenho certeza, eu falei, às vezes tem uma gestação, às vezes quando chegou. Então, vamos lá. Começa. Você, Maria, conta pra mim. Maria, quando você era bebê, assim, você lembra de você pequena, assim, a mãe conta alguma coisa hoje sobre alguma coisa que ela tenha vivido na sua gestação ou quando você era pequena, alguma situação que tenha te acontecido, que foi uma experiência marcante? Então, a minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela teve pré-eclâmpsia desde os 5 meses de gestação. Então, assim, a gestação da minha mãe comigo foi uma gestação de risco e que a todo momento os médicos estavam sempre preocupados, sempre com acompanhamento. Tanto que no dia do parto, o médico ele perguntou pro meu avô qual que preferia salvar, se era a mãe ou a filha. Mas, graças a Deus, conseguiu salvar as duas, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Que experiência. Essa Essa família deve ter orado muito, hein? Glória a Deus. Eu não falei pra vocês que eu ia lá na pré-história, brincando. E você, minha linda, conta pra mim. Meus pais sempre me contaram essa história. Uhum. Eles estavam planejando me ter um bom tempo, Sim. mas não conseguiam. Uhum. Foram 5 anos eles orando, mais 5 anos eles orando junto com a igreja, totalizando 10 anos. Sim. Foram 10 anos orando, foram 10 anos consultando, foram 10 anos tentando, buscando. Até que em 2011, acho que, eu não sei quando que minha mãe descobriu que estava grávida, mas eu acho que foi no final de 2010, no começo de 2011. Minha mãe descobriu que estava grávida e em outubro eu nasci. Ai, glória a Deus. Eu tinha 14 anos, né? 14 anos. 2011, Duas você bênçãos, nasceu. dois- Glória a Deus. Duas bênçãos, 2 milagres. Por que a gente trouxe esse tema de experiências com Jesus? Porque, assim, a oração que a igreja tem, a gente tem, desde que eles são pequenininhos, crianças, né, oram na igreja, glorificam na igreja, tem as aulinhas na igreja, é para que eles tenham as próprias experiências. Porque o que converte verdadeiramente o homem é a experiência que tem que ter com Jesus. Não é por, o pai e a mãe falou de Jesus e o filho está convertido. Não. Então, as experiências. E aí, voltando aqui, quando a gente fala em experiências com Jesus, aconteceu algo com vocês. Não foi a oração que o pai fez, a mãe fez, nem ninguém fez. Aconteceu algo com vocês, fala assim, olha, naquele dia eu tive fé, hein? Ali eu vi Jesus comigo, ali eu vi a bênção do Senhor, ali eu clamei, ali eu orei, ali eu chorei, ali eu vi o livramento. Quero que vocês compartilhem esse tipo de experiências com os nossos adolescentes. O que vocês lembram? Então, teve uma semana que eu tava passando por umas dificuldades na escola, com a minha família, com os meus colegas, e eu tava orando ao Senhor, fazendo jejum, pedindo uma resposta, pedindo uma bênção. E aí o meu avô, ele foi pregar em uma igreja,
E eu fui com ele e com a minha avó. E no final do culto eu pedi uma oração. E naquele dia eu tava me sentindo muito mal porque eu tinha feito uma coisa que eu tinha falado pro Senhor que eu não ia fazer mais. E eu tava muito mal e eu pedi oração. E o Senhor falou comigo, ele falou que ele tinha se agradado da minha posição, porque naquele dia eu não tava com vontade de ir na igreja, mas eu fui mesmo assim, porque eu sabia que eu precisava de ir na igreja, eu precisava escutar a palavra do Senhor. E ele falou que ele se agradou muito da minha posição, que ele me amava e que ele tinha me perdoado. E eu chorei horrores, como disse a minha avó. Chorei e continuei perseverando, continuei orando, fazendo jejum. E você, isso é tão bonito, né? Porque assim, você caiu, a palavra diz, né, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você caiu e se entristeceu demais e sentiu que aquilo tinha quebrado a sua comunhão. Mas mesmo assim você foi para a igreja. Fui. Você não virou as costas, você foi buscar. Naquele dia, eu tava assim, eu não sabia se meu avô ia pra igreja, se a minha avó ia pra igreja, porque eu tava na casa deles, eu falei assim com o Senhor, se os meus avós não forem na igreja, eu vou descer e vou na igreja que tem aqui do lado da casa deles. Porque aquele dia eu precisava muito escutar a palavra do Senhor, eu precisava escutar um louvor, receber uma oração, e às vezes é só isso que a gente precisa. Você foi querendo ouvir, e Deus Exatamente. falou. Querendo, então quando a gente busca de verdade, o Senhor fala. Olha, Glória a a glória Deus. dela já tem a experiência cravada no coração e uma lição, né? Em vez de você ficar triste, ficar em casa, o que você foi buscar? O consolo, a paz, ali na igreja. E a palavra é de esperança. E a palavra de esperança juntamente com os irmãos. E veio a palavra de esperança, veio ali o consolo do Senhor, veio a paz, e hoje você pode estar contando para os outros adolescentes que podem estar vivendo a mesma situação que você. A comunhão restabelecida, né? Então você, adolescente, que está triste, que está desesperado, busca o Senhor. O que vem a passar em outro momento, né? Um momento de tristeza e de desespero, se lembrar desse testemunho tão forte, que ela havia dito que não ia fazer. Ela havia falado, né? Eu não vou fazer. Ela fez. Mas ela sentiu o peso, né? Porque o pecado, ele causa separação entre o Deus e o homem. Mas o Senhor, ele é fiel e justo. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. E ela clamou e pediu ao Senhor, preciso te ouvir. Foi a casa do Senhor e o que o Senhor fez? Respondeu. Falou que estava perdoando e restaurando a comunhão. Tremendo. E você me conta. Isso foi recente, né? Foi esse ano. Não me recordo o mês exato. Mas eu estava indo pra igreja com a minha mãe. E a gente virou a esquina de casa, saiu da garagem, virou a esquina de casa. E a gente foi atravessar uma rua, que é a rua e tem duas ruazinhas que vem carro, moto, assim, de lado. E tem aquela faixa de retenção, que a preferência era de quem tava naquela pista principal, que era de ida e volta. Minha mãe, ela anda no meio, porque se ela tiver que frear, se afastar ou alguma coisa, ela já tá pelo menos no meio, então o impacto já vai ser menor. A gente foi pra virar aquela esquina, minha mãe sempre passa olhando pros dois lados. Só que quando ela tava olhando pra esse lado, ela viu o cara, um homem com um carro indo muito rápido pela rua. Acho que não teve a consciência no momento que poderia ter algum carro vindo e só foi. Minha mãe teve um raciocínio muito rápido, que é ou eu acelero e ele bate na minha traseira e eu rodo, ou eu freio e ele bate nas minhas filhas, porque a gente tava na frente, eu e meus irmãozinhos. Minha mãe preferiu que o carro rodasse, então ela acelerou e o carro bateu e fez um barulho muito alto, tanto que os meus vizinhos escutaram. Os homens que estavam no bar, que era tipo 5 passos dali, saíram assustados por causa do barulho. Eu saí do carro assim, deixei minha irmã lá, atordoada, assim, saí tonta. O que acabou de acontecer? O que tá acontecendo? E minha mãe dentro do carro glorificando a Deus por nada ter acontecido com a gente, por ele ter nos salvado. Quando eu saí que eu olhei pro carro, onde deveria estar batido, não tinha nada. Só um arranhão na pintura, assim. E de onde veio o Stromley? Tipo, não tinha nada. Cuidado de não Deus. tinha nada, só um arranhão. E o carro do moço tava todo arrebentado. Nossa. Para-choque, o capô quebrou até algum negócio dentro do ar-condicionado do carro. Vocês receberam um grande livramento.
E eu olhei assim, eu fiquei olhando. Eu olhava pro carro, olhava pro carro do homem e eu ficava desnorteada. Mas eu tinha que voltar pra casa, porque eu tinha que pegar alguma coisa pra minha mãe. E eu voltei assim pra casa pensando naquilo. Eu fiquei totalmente desnorteada. E depois eu fiquei pensando. Tipo, eu fui pro culto, a gente conseguiu chegar pro culto. Glória a Deus. E eu glorifiquei tanto Deus naquele dia. Porque ali eu vi que ele tava comigo. Glória a Jesus. Ali eu vi o quanto ele cuida da gente. Porque Tinha tudo pra ter dado bem ruim, né? tinha tudo pro carro estar amassado, pra ter estragado alguma E coisa. você esse ferido também, né? Sim, pra gente ter nos machucado, mas foi assim. Foi Deus. Sim, foi uma Glória- experiência incrível. Glória a Jesus. Muito incrível. Elas estão compartilhando 2 experiências que foram experiências delas, já que, assim, mas às vezes existem experiências que elas presenciam dos outros. Provavelmente, para os outros, na vida dos outros, né? Provavelmente, em algum momento na vida de vocês já oraram para Deus abençoar a vida de alguém. Senhor, fulano tá precisando de uma benção, meu Deus, vou orar. Vocês já pagaram preço de oração por alguma coisa na vida de uma pessoa e vocês viram o Senhor agindo? Pô, meu Deus, o Senhor deu uma benção ali. Vocês têm essa experiência para contar? Já. Então vai, conta. Já, nos últimos meses eu tenho feito jejum e período de oração por uma pessoa que tava me machucando muito. É uma pessoa que eu amo muito, só que tava me machucando muito conviver com essa pessoa. E eu tava pedindo ao Senhor para que, se fosse da vontade dele, ou fazer a obra dele no coração dessa pessoa, porque essa pessoa já foi serva do Senhor e se afastou, pro Senhor fazer a obra dele ou se afastasse de mim. E nessa semana, essa pessoa, eu tava no ônibus voltando da escola, essa pessoa me ligou e perguntou: vamos almoçar pra gente conversar hoje? E naquele momento eu falei com a minha mãe, mandei mensagem: mãe, você acha que eu vou? Você acha que eu não vou? Ela falou: minha filha, vai, porque é a resposta da sua oração. Glória Porque a você Deus. pediu pra essa pessoa mudar com você e essa pessoa tá te chamando pra conversar. E assim, eu sinceramente fui com medo, fui apreensiva, fui orando e o Senhor abençoou. Foi uma conversa tranquila, Glória a foi Deus. assim, uma Você coisa leve. Você viu Deus fazendo tudo diferente, tudo novo, Exatamente. de uma forma maravilhosa. Mover de Deus através da oração. Mover Olha que de- experiência maravilhosa da Maria Júlia. Não é? Você orou, você buscou, você jejuou, você pediu a Deus e Deus mudou todo o cenário. E essa pessoa ainda te perturba? Não, agora é uma Muda. coisa tranquila. Tempo Não novo. é mais a mensagem do meu celular que eu passo 2 dias esperando pra responder. Ai, que bênção. Aquela Olha coisa só. mais... É assim que Jesus faz. E quando a gente fala de experiências com Jesus, né? Existem determinadas coisas que só Jesus pode fazer, né? Jesus é aquele que muda o coração do homem. Jesus é aquele que convence aquilo que a gente pode convencer. Jesus é aquele que restaura a nossa sorte, muda, né, o cativeiro. Jesus é aquele que faz coisas. E quando não, você menos imagina, chega a mensagem ali: vamos almoçar. É tudo diferente. E você já teve assim, você orar por alguma coisa que não é com você, é alguém que você conhece, uma pessoa que você queria bem, e você viu, fala: meu Deus, Jesus é tremendo. Sim, essa história me deixa super feliz, porque hoje essa pessoa específica veio me acompanhar Ai, que bênção. pro programa. Eu era da igreja de Novo Porto Canoa. Desde que nasci, sempre fui de lá. Mas dia 21 de outubro de 2023, eu fui pra igreja de Eldorado 1. Ali eu comecei uma nova fase da minha vida que, sinceramente, foi perfeita. Tipo, muito boa. Claro que teve uns momentos ruins, momentos difíceis. Mas Deus tem me abençoado muito desde que eu fui pra lá. Só que eu passei por uma dificuldade com uma pessoa em específica que, desde que a gente se viu, a gente não se deu bem. Acontece em adolescente. É o que mais acontece, né? Olha, assim, vamos parar né, fazer um adendo aqui, né? Um adendo. Acontece, né? Não sei o que acontece com os adolescentes, porque às vezes se olha amor à primeira vista. Às vezes se olha e fala assim, não bateu. Fulano não gosta de mim, porque fulano não sei o quê, porque me excluiu, porque não sei o quê. Eu não sei. É da fase? Sim, É da fase. é da fase. É da fase. É da fase. E eu falo que é da poda neural, não tem? É a poda neural. É isso, boa. Foi. É a poda neural. É a poda neural. É a poda. Então, ali A uma neurosíntese. ali é uma baixa autoestima e tem realmente esse contato visual, né? Então eu não gosto e depois o que acontece?
Me fala o que aconteceu com Qual o você. desfecho? Qual foi o desfecho? Porque você vai falar pra mim qual foi o desfecho. Falar. E aí? Eles se deram bem? A gente não se deu, tipo, nada bem. Foi 2023 e até um pouquinho do final de 2024. A gente não se gostava. A gente não deixava isso transparecer tanto uma com a outra. Se fosse pra eram gente falar gentis. uma com a outra, a gente falava. Mas a gente falava porque era obrigada. Sim. A gente não se gostava tanto, mas minha mãe sempre ficava no meu pé. Ora por ela, que o Senhor vai dar uma bênção. Minha mãe tem até uma experiência com isso que eu fico tipo, como assim vocês não estavam bem? Então, eu passei a orar por ela. Um pouquinho contra a minha vontade, um pouquinho contra a minha vontade, mas eu passei a orar por ela porque eu sabia que aquilo era necessário. E eu fui pegando gosto por isso. Eu fui pegando uma paixão, assim, de orar pela vida daquela pessoa. E a gente foi começando a se aproximar, assim. A gente foi deixando essas coisas de lado, foi começando a se aproximar. Até porque Deus também começou a operar muito na vida dela. E hoje eu olho pra ela e eu sinto muito orgulho de ver a mulher que ela tá se tornando. Porque Deus tá dando experiências, Deus tá usando ela. E eu fico muito feliz em ver isso. Aí hoje em dia a gente se dá super bem. A gente se conversa muito. Sim. As nossas mães, como a gente era afastada, nossas mães também não eram tão próximas, não se falavam. Então, hoje em dia as nossas mães estão muito próximas, que eu fico olhando assim, eu e ela, a gente já falou, eu nunca pensei que eu veria as nossas mães tão próximas assim. Eu nunca pensei que a gente fosse estar tão próximo assim. A gente veio conversando isso, porque ela veio comigo. E a gente veio conversando isso e eu fico tão feliz. Só o Senhor podia fazer isso mesmo, né? E eu fico tão feliz em ver que a gente tá se dando bem. E eu sei que ela vai assistir esse programa, porque ela com certeza vai assistir. Sou eu e a pessoa. Eu sei que você tá assistindo isso. Então sabe que eu te amo muito. Eu fico muito feliz em ver a mulher que você tá se tornando. Eu fico muito feliz em ver Deus agindo na sua vida. E hoje em dia, de uma pessoa que eu não gostava, você passou a ser uma das pessoas mais importantes da minha vida. Beijo. Ai, que Gabi, gente, a amiga vem até a homenagem. Agora, veja bem, todo mundo ganhou, né? Ela, né, a rusga ali em tese. E eu achei muito nobre. Achei nobre. A gente não se destratava, a gente se tratava bem. Sim. Esse é o papel do servo, tá? Olha que bonito, porque às vezes acontece, gente, assim, né, não encaixar muito bem, mas o que a palavra diz? Vocês têm que bem dizer aqueles que vos maldizem e orar pelos que vos perseguem. Isso suportar uns aos outros. E amor aos próximos. É a massa, é muito difícil a gente bem dizer quem fala mal da gente, é difícil. E orar por gente que nos quer mal é desafiador. Mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. O que ela fez? E aí, ela não ganhou sozinha, né? A mãe também ganhou uma amiga pelo jeito aí. A mãe ganhou uma amiga. A mãe ganhou uma amiga. Ela ganhou uma amiga. Ela ganhou uma amiga. E hoje fez uma declaração linda para ela. Uma declaração linda para mim. Olha que programa bom, hein? Estamos terminando, né? Estamos terminando. Estamos finalizando, estamos terminando. E o que a gente pode dizer para todos adolescentes que estão nos ouvindo? Não deixem de buscar. Eu acho que até para nós, né? Já Sim. buscar. Se você busca, olha como o Senhor responde. Diante dos cuidados, diante dos desafios, diante dos embates, né, das coisas insolúveis, o Senhor operando. Então eu quero que você deixe rapidinho um recado para esse nosso adolescente que fala, mas só comigo que Jesus não fala. Fala para ele perseverar, que Jesus fala. Para você aí que tá em casa, se você acha que o Senhor não fala, eu também achava que o Senhor não falava. Que o Senhor falava com todo mundo, não falava comigo, até eu começar a buscar que Ele falasse comigo. Porque Jesus, Ele tá sempre do seu lado. A questão é você falar com Ele. Porque às vezes Jesus, Ele não fala alto, Ele sussurra. E se você não estiver perto, você não vai escutar o que Ele tá te falando. Então busca, ora, faz jejum, oração, madrugada, lê a Bíblia. Porque é assim que você vai escutar a voz dEle. É assim que você vai escutar Ele falando com você. Glória a Deus. E você, pequenininha palavra, deixa um recadinho para esses nossos adolescentes que estão te ouvindo. Como a Maju falou, eu também achava que o Senhor não falava comigo, que o Senhor usava todo mundo e não me usava. Até que o Senhor me deu uma experiência em sonho de algo que realmente aconteceu. E eu fico muito feliz em saber que Ele mostrou isso pra mim, que Ele me usou pra mostrar isso. Então,
Pra você que acha que Deus não te usa, que Deus não fala com você, você só precisa buscar Ele. Às vezes, a gente acha que Deus não fala conosco, mas como a Maju disse, às vezes Ele não vai falar alto, Ele vai sussurrar no seu ouvido. E se você estiver distante, se você não fechar um pouquinho a boca e não estiver próximo dele pra ouvir Ele falar, você realmente não vai conseguir ouvir o que Ele tem pra dizer pra você. Então, busque o Senhor, persevere e não deixe que nada apague o brilho que Ele deixa em vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que programa riquíssimo. Quantas experiências, né? São tão meninas ainda, com tantas experiências. E você que está em casa, adolescente, realmente, não deixe de buscar, porque o nosso Deus é um Deus que fala. E Ele quer deixar a nossa vida marcada. Esses marcos todos são para a glória de Deus. E realmente as experiências, né, que nós vamos ter, nós vamos passar para os filhos dos filhos. Isso solidifica a nossa fé, solidifica a vida da igreja, porque nesse momento, por exemplo, as meninas estão compartilhando tudo isso aqui conosco. E o buscar intimidade é algo que a gente constrói. Então, à medida que você busca, as coisas vão acontecendo, extraordinário, simplesmente fantástico. Finalizando o nosso programa, eu quero agradecer as nossas queridas, pedir para você que está conosco aqui assistindo o programa, deixa seu like, o seu comentário. É muito importante que você deixe o seu comentário para saber se você gostou do programa, o que você achou do tema, a sua opinião sobre o assunto, e também nos deixe sugestões se você tem alguma sugestão de assunto. Quero dar tchau para a Jaque, minha querida companheira que está aqui comigo também, e saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.